Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Já peço para que vocês avaliem o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, porque hoje o assunto é muito interessante. Hoje eu vou falar sobre a veracidade da Bíblia, se você pode acreditar no texto bíblico, se você pode acreditar na sua Bíblia. Alguma vez você já questionou a veracidade dela? Ou alguém chegou até você e falou, será que você acredita mesmo nisso? Você realmente acredita na Bíblia? Não parece meio fantasia? Uma história que não tem nem pé nem cabeça? Realmente você acredita nisso? E aí você pode até ter ficado na dúvida. Nesse vídeo aqui você vai saber por que você pode acreditar na sua Bíblia, porque você pode crer realmente no que você segue, ok? Fica até o final. Então, gente, quando a gente vai analisar a Bíblia, a veracidade da Bíblia, a gente tem que ter duas coisas em mente. Primeiro, temos cópias dos originais que foram escritos no primeiro século? Essa é a primeira questão. E a segunda, o que esses documentos falam é verdadeiro? O que a gente tem são 9 testemunhas oculares. São 9 testemunhas que presenciaram os fatos da época, que conviveram com Jesus ou que conviveram com os discípulos dele e que viram tudo o que aconteceu na Bíblia. Todo o nosso Novo Testamento é baseado em testemunhas que estavam lá na época, que viram o que estava acontecendo e sentiram essa necessidade de registrar tudo para que não se perdesse todo aquele ensinamento. Passando muito tempo, iria se perder toda a razão da fé daquelas pessoas. Então eles registraram para que aquilo não se perdesse mais e funcionou, porque até hoje a gente tem muitas Bíblias rolando pelo mundo inteiro. É um verdadeiro best-seller. E o que acontece? Nós não temos as cópias dos originais da Bíblia, porque eram escritos em papiro. E papiro é um tipo de papel que se deteriora muito fácil. Não tem como um papiro durar 2000 anos, não tem. Então o que a gente tem são cópias de vários manuscritos que são cópias dos originais da Bíblia, são cópias destes papiros. E aí como é que a gente faz esse exercício de ver a veracidade de um manuscrito histórico? A gente tem que ver primeiramente quanto maior o número de cópias de manuscrito, mais veracidade tem aquilo. E também, quanto mais antigos da fonte original, também traz mais confiabilidade. Então, quanto maior o número de manuscritos e quanto mais próximo dos originais, traz essa confiabilidade do manuscrito histórico. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui alguns filósofos da antiguidade que são muito bem aceitos nas universidades, que muitas pessoas estudam, principalmente se você faz uma faculdade de humanas, você provavelmente teve contato com eles. Eu mesma estudei um deles, fiz seminário sobre eles na faculdade, então eles têm uma grande confiabilidade. Os manuscritos deles são muito próximos da realidade. Então não tem por que duvidar. O primeiro filósofo aqui que eu vou trazer para vocês é Platão. E Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, fundador da Academia em Atenas, que foi a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele foi mentor, o mentor dele foi Sócrates, e seu pupilo foi Aristóteles. Ou seja, o Platão, ele é muito estudado nas faculdades em questão de filosofia, sociologia. E o que acontece é que Platão, da morte de Platão até acharem o primeiro manuscrito sobre ele, passou 1200 anos. 1200 anos da morte de Platão, do primeiro manuscrito, do original que fala sobre ele, passou 1200 anos para acharem este manuscrito, ok? Vamos para o próximo filósofo, o Heródoto. Quem foi Heródoto? O Heródoto foi um geógrafo e historiador grego, desenvolveu os meios pelos quais nós, do mundo ocidental, podemos saber e avaliar a história e seus momentos importantes. Por causa de Heródoto, nós podemos conhecer vários momentos da antiguidade. Ok, depois de Heródoto, passou quanto tempo para que a gente possa encontrar aqui o primeiro manuscrito que fala sobre ele? Passou 1400 anos depois da morte de Heródoto, depois dos manuscritos dele, originais, passou 1400 anos. E o próximo filósofo que eu vou trazer aqui para vocês é Homero. O Homero, ele foi um poeta épico da Grécia Antiga, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria do poema Odisseia.
que teve profunda influência sobre a literatura ocidental. Então, o Homero, depois da morte dele, até encontrarem o primeiro manuscrito, que é cópia deste original da época dele, passou 500 anos. 500 anos. Agora, quando a gente fala do Novo Testamento, o que a gente tem é que passou apenas do original até encontrarem o primeiro manuscrito, passou apenas 25 anos. 25 anos após o primeiro manuscrito falando sobre Jesus e sobre todo o Novo Testamento. E depois disso tudo, a gente conta qual é a outra base para a gente saber se o documento, se o manuscrito é realmente verdadeiro. A quantidade de manuscritos que você encontra. Então, Platão. Foi encontrado, quantos manuscritos sobre Platão? Foram encontrados 7 manuscritos sobre Platão. O Heródoto, foram encontrados 8 manuscritos sobre Heródoto. E Homero, 643 manuscritos falando sobre Homero. Agora, quando a gente fala do Novo Testamento, foram encontrados 5.686 manuscritos só falando do Novo Testamento, e isso somente na língua grega. A gente não está contando aqui os que foram encontrados em outras línguas, ou seja, tem mais ainda do que 5.686 manuscritos encontrados sobre o Novo Testamento. Ou seja, não faz o menor sentido você acreditar em Platão, estudar isso na faculdade, fazer uma prova sobre ele, sobre Homero, e não acreditar em todo o Novo Testamento. E quando eu digo Novo Testamento, eu falo todo o Novo Testamento, desde o nascimento de Jesus na Virgem Maria até a ressurreição dele. Todinho, não é algumas partes onde você acredita ou não acredita, é todo o Novo Testamento. Ele é inteiro, totalmente, a prova da existência realmente daqueles fatos está em todo o texto do Novo Testamento. Então a gente tem manuscritos antigos o suficiente para comprovar a autenticidade da Bíblia. Você pode confiar na sua Bíblia como uma base histórica. Então a gente tem assim, conteúdo, a gente tem testemunhas oculares, pessoas que viram o que aconteceu. E Paulo, em uma das suas epístolas, em uma das suas cartas, ele diz que mais de 500 pessoas viram Jesus vivo depois que ele morreu. Ou seja, 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, andando por aí, falando com todo mundo. Mais de 500 pessoas. E ele fala, olha, se você não acredita em mim, pergunta pra fulana, pergunta pra ciclana, aquela pessoa ali da padaria, aquela pessoa que lava os panos lá. Todo mundo sabia que Jesus tinha ressuscitado. Mais de 500 pessoas viram isso acontecer e ele fala isso em uma das suas cartas. E muitas dessas pessoas que viram todos os acontecimentos de Jesus estavam vivas, elas não tinham morrido ainda. E tem uma questão aqui muito importante. É por que os apóstolos iriam mentir sobre Jesus? Se, assim, a questão é por que eles iriam fazer isso? Eles sofreram muito com toda essa história sobre Jesus. Eles sofreram perseguição, morte, rejeição. Não teve nenhum benefício em passar essa mensagem. Então não tem por que eles mentirem. Por que você iria mentir sobre uma coisa que te prejudica? Você iria mentir por uma coisa que vai te matar? Uma coisa que você não acredita? Você fala pra todo mundo, mas você sabe que você vai morrer por causa daquilo, não faz o menor sentido. A gente tem isso com Paulo, por exemplo. Paulo foi morto, cortaram a cabeça de Paulo, certo? Ele foi morto, ele ficou preso muito tempo e depois ele foi decapitado. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Fora os outros apóstolos dele que tiveram mortes terríveis. Estevão, por exemplo, foi morto apedrejado. E não tem por que você mentir por uma coisa que você de fato não acredita. Não faz sentido isso, só pode ser verdade. E tem mais, por que os apóstolos iriam colocar como testemunha ocular a ressurreição de Jesus, a primeira pessoa que viu ele vivo, Maria Madalena? Foram as mulheres que viram Jesus ressuscitado. E não faz sentido isso, porque naquela época as mulheres elas não tinham nenhuma força como testemunha. Elas não poderiam testemunhar e ter um testemunho verdadeiro. Ninguém acreditava nas mulheres naquela época. E muito menos em Maria Madalena. Maria Madalena era muito julgada naquela época, muito rejeitada. Então não tem por que colocar as mulheres primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Inclusive, se você quiser aperfeiçoar os seus estudos, aqui eu trouxe um resumo do resumo do resumo, por que você pode acreditar na Bíblia, você pode
crer realmente que aquilo existiu, que aquilo é verdadeiro. Basta você ler. Então, gente, vocês podem realmente acreditar na Bíblia de vocês, porque ela tem valor histórico. E aqui nesse vídeo, como eu estava dizendo, eu só trouxe um resumo do que eu já li sobre isso. Eu já li outros livros sobre esse assunto. Eu vou indicar 2 aqui para vocês, se vocês se interessarem e quiserem saber mais sobre o fundamento histórico da Bíblia, se a gente pode acreditar realmente. É muito interessante. Eu comecei lendo esse aqui, Em Defesa de Cristo. Esse aqui, Em Defesa de Cristo, ele é um livro muito bom, fininho, não é muito grande. Esse autor, ele era ateu, é um ex-ateu, e ele é um repórter investigativo, e a mulher dele se converte. Quando a mulher dele se converte, ele fica assim, nossa, como assim ela se converteu? Mas isso aqui não existe. Como alguém pode acreditar nesse monte de coisa? Então ele passa a investigar a veracidade do Novo Testamento. Ele entra realmente nesse caso investigativo e começa a entender que aconteceram realmente todas aquelas coisas e não tem por que ele não acreditar. Então ele relata tudo nesse livro, todo esse processo até de conversão dele, porque ele acabou se convertendo. Se eu não me engano, ele virou até um pastor. E é muito legal esse livro, e é muito interessante. Ele passa mesmo ele traz passo a passo do processo investigativo dele. É muito interessante, Em Defesa de Cristo. E o outro livro que eu tenho aqui, já é um livro maior, é um livro mais robusto, ele é um calhamaço, mas é um livro muito bom também, é A Ressurreição do Filho de Deus. E esse livro é muito detalhado sobre passo a passo, cada detalhe sobre o Novo Testamento, em cada nuance de coisa que você pode ter na sua mente que não existe, que talvez não. Ele explica tudo nesse livro aqui, você vê pelo tamanho dele. Não tem como você ler ele e achar ainda que o Novo Testamento é uma grande fantasia. Não é uma grande fantasia. Ele é real, ele é verdadeiro, você pode crer nele, você pode acreditar. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até mais.